A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais um programa do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre amor livre. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM. Seu WhatsApp é 999327758, DDD 32. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A legião dos felizes e infelicitados cresce diariamente e as suas estatísticas são assustadoras, especialmente nas áreas das patologias, da loucura, do vício, das fugas espetaculares. Há muito mais ilusão e sonhos tornados pesadelos do que imaginas. A visão azul do cosmos não é real. A Terra é educandário e não um jardim edêmico. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando do amor livre. Pergunta, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? E vem a resposta. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Realmente ainda existe, né, no mundo a poligamia, principalmente em alguns países árabes, né? Tem lá um homem com várias mulheres, verdadeiros haréns. Mas na grande maioria dos países, principalmente os cristãos, correto é a monogamia. O casamento segundo as vistas de Deus tem que se fundar na afeição dos seres que se unem, enquanto na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Não tem aquele sentimento nobre, né, do amor, apenas desejos carnais. E isso aí é um problema sério, cria uma séria responsabilidade para as futuras encarnações. Questão 701 de Livro dos Espíritos. Comenta-se a possibilidade de legalização das relações sexuais livres, como se fora justo escolher companhias para a satisfação do impulso genésico, qual se apontam iguarias ou vitaminas mais desejáveis numa hospedaria. Bom, mesmo não sendo oficializado, né, o sexo livre está pegando aqui no século XXI, né, em várias nações do mundo. Relações sexuais, no entanto, envolvem responsabilidade. Homem ou mulher adquirindo parceira ou parceiro para a conjunção afetiva não conseguirá, sem dano a si mesmo, tão somente pensar em si. Referentemente ao assunto, não se trata exclusivamente da ligação em base do matrimônio legalmente constituído. Se os parceiros da união sexual possuem deveres de observar entre si, em face de preconceitos humanos voluntariamente aceitos no plano das chamadas ligações extralegais, acham-se igualmente submetidos aos princípios das leis divinas que regem a natureza.
Isso quer dizer o seguinte: as pessoas se unem para uma questão de afeição, de afinidades, de amor mútuo, verdadeiro, não é? Não importa se estão legalmente casados, documentado ou não. O importante é a união e o sentido de amor verdadeiro. Aquilo quando Jesus disse o que Deus uniu, o homem não é capaz de separar, porque falava das afinidades das almas. Então não tem nada a ver com o processo de casamento ali legalizado pela lei. São complicações que as pessoas acabam trazendo para as suas vidas, envolvendo em várias relações, uma série de problemas. Conferir pretensas legalidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas, e se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito. Esse dirá do acatamento devido à consciência de cada um. É óbvio que ninguém se lembrará, em são juízo, de recomendar escravidão às criaturas claramente abandonadas ou espezinhadas pelos próprios companheiros ou companheiras a quem se entregam confiantes. Isto, no entanto, não autoriza ninguém a estabelecer liberdade indiscriminada para as relações sexuais que resulta ou que resultaria unicamente em licença ou devassidão. O que acontece, a gente tem sempre falado aqui nesses dias, é que essas pessoas que trocam energias constantes na área sexual têm um desequilíbrio muito grande, porque a energia do sexo ela é muito profunda, né? É uma das energias mais fortes que o ser humano possui. Não é pecaminoso, como já falamos várias vezes aqui. Foi deixado por Deus para a procriação, né, do homem, né? Crescei e multiplicai-vos, como está escrito. Não há nenhum problema com relação a isso. Só que o que acontece? Esse desregramento na área sexual e essa troca de energias constante com vários parceiros, parceiras, traz para si um desequilíbrio muito grande, porque você acaba absorvendo energias desequilibradas na área sexual do outro. E podem observar, tanto o homem quanto a mulher que fazem uso constante da sexualidade dessa maneira, tem muitos problemas psíquicos, emocionais. A primeira coisa que perdem é a família. Normalmente a família abandona, né? Os filhos ficam distantes, não compactuando, né, com as atitudes do pai ou da mãe. Isso cria atritos, problemas seríssimos. Depois, nenhuma mulher de respeito vai querer um homem devasso, né, que está sempre cometendo adultério. Nenhum homem correto também vai querer uma mulher que já passou na mão de tantos. Enfim, são consequências que as pessoas têm que parar, pensar, meditar. Será que vale a pena? Às vezes o preço é muito alto, né? Por uma escapadela, como dizem aí, se paga um preço muito alto. Temos que tomar muito cuidado com isso, por isso que leva um processo obsessivo. Instituído o ajuste efetivo entre duas pessoas, levanta-se concomitantemente entre elas o impositivo do respeito à fidelidade natural ante os compromissos assumidos, seja para a formação do lar e da família, seja para a constituição de obras ou valores do espírito. Defeitos, os vastos articulados em dupla, claro que a ruptura corre à conta daquele ou daquela que a empreendeu, com o aceite compulsório das consequências que advenham de semelhante resolução. Toda sementeira se acompanha da colheita, conforme a espécie. A gente sempre também fala aqui, porque a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Não tem como fugir disso. É razoável nos lembremos disso. Portanto, o autor ou autora da defecção ávida ante os princípios de causa e efeito é considerado violador de almas, assumindo com as vítimas a obrigação de resultá-las até o ponto em que as injuriou ou prejudicou, ainda mesmo quando na conceituação incompleta do mundo essas criaturas tenham sido encontradas supostamente já prejudicadas ou injuriadas por alguém. Sem contar também, né, que você, ao desprezar alguém que foi um dia importante para você, cria ali atritos, essa pessoa pode se desesperar, partir até para o suicídio em alguns casos, ou se perder completamente na libertinagem, e você, na verdade, é o principal responsável. E vai responder por isso, pode ter certeza.
aqui, na vida atual, na espiritualidade e nas próximas encarnações. São compromissos que nós estamos assumindo, compromissos graves. O diamante no lodo não deixa de ser diamante, em perder o valor que lhe é próprio diante da vida. A criatura, em sofrimento, não deixa de ser criação de Deus, sem perder a imortalidade que lhe é própria à frente do universo. Que a tensão de retornar aos sistemas poligâmicos pode ocorrer habitualmente com qualquer pessoa na Terra. É mais que natural e justo. Em circunstâncias numerosas, o pretérito pode estar vivo, mas mecanismos mais profundos de nossas inclinações e tendências. Uma vez um amigo me fez uma pergunta: por que alguns homens não se contentam, em ficar apenas com sua esposa e parte para outras relações? É muito comum, muitas vezes o sujeito viveu num harém na encarnação passada, está muito vivo na sua memória astral, dessas experiências, e que ele traz consigo ao renascer. E às vezes filho do mesmo pai e da mesma mãe, um tem um comportamento equilibrado, casa, constitui família, tem seus filhos, enquanto o outro casa, mas sai por aí, pegando todas, enfim. Isso mostra um comportamento desequilibrado do ontem. Dissemos bastante sobre isso, refletimos, meus irmãos. Em circunstâncias numerosas, o pretérito pode estar vivo nos mecanismos mais profundos de nossas inclinações e tendências. Entretanto, os deveres assumidos no campo do amor, ante a luz do presente, devem prevalecer, acima de quaisquer anseios inoportunos, de vez que o compromisso cria leis no coração e não se danificarão os sentimentos alheios, sem resultados correspondentes na própria vida. Observem-se, nos capítulos do sexo, os desígnios superiores da infinita sabedoria que nos orienta os destinos. E nesse sentido, urge considerar que a vontade de Deus, na essência, é o dever em sua mais alta expressão, traçado para cada um de nós, no tempo chamado hoje. E se o hoje jaz viçado de complicações e problemas, a reportarem no ontem, depende de nós a harmonia ou o desequilíbrio do amanhã. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que o torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Existe um mundo sexual dos espíritos, de evolução primária, ensado de ligações irresponsáveis. E existe o mundo sexual dos espíritos conscientes, que já adquiriram conhecimento das obrigações próprias à frente da vida. O primeiro se constitui de homens e mulheres psiquicamente não muito distantes da selva, remanescentes próximos da convivência com os brutos, enquanto o segundo é integrado pelas consciências que a verdade já iluminou, estudantes das leis do destino à luz da imortalidade. O primeiro grupo se mantém fixado à poligamia, às vezes desenfreada, e só muito pouco a pouco despertará para as noções da responsabilidade no plano do sexo, através de experiências múltiplas na fieira das reencarnações. O segundo já se levantou para a visão panorâmica dos deveres que nos competem diante de nós mesmos e procura elevar os próprios impulsos sexuais, educando-os pelos mecanismos da contenção. Falar de governo e administração no campo sexual aos que ainda se desvairaram em manifestações poligâmicas seria exigir do silvícola encargos tão somente atribuíveis ao professor universitário, razão por que será justo deter-se alguém nesse ou naquele estudo abusivo à educação sexual apenas com aqueles que se mostrem suscetíveis de entender as reflexões exatas neste particular. Estabelecida a ressalva, perguntemos a nós mesmos se nos seria lícito abandonar no mundo os compromissos de natureza afetiva, assumidos diante uns dos outros. Assim,
nos externamos para considerar que a ligação sexual entre os dois seres na Terra envolve a obrigação de proteger a tranquilidade e o equilíbrio de alguém, que no caso é o parceiro ou a parceira da experiência a dois. E muito comumente, os dois se transfiguram em outros mais, na pessoa dos filhos e demais descendentes. Urge, desse modo, evitar arrastamentos no terreno da aventura em matéria de sexo, para que a desordem nos ajustes propostos ou aceitos não venha a romper a segurança daquele ou daquela que tomamos sob nossa assistência e cuidado, com reflexos destrutivos sobre todo o grupo, em que nos arraigamos através da afinidade. Não se trata, em nossas definições, do chamado vínculo indissolúvel criado por leis humanas, de vez que, em toda parte, encontramos companheiros e companheiras lesados pelo comportamento de parceiros escolhidos para a vivência sexual e que, por isso mesmo, adquirem, depois de prejudicados, o direito natural de se vincularem a outra ligação ou a outras ligações subsequentes, procurando companhia ao nível de sua confiança e respeitabilidade. Reportamo-nos ao impositivo da lealdade, que deve ser respondida com lealdade, seja qual for o tipo de união em que os parceiros se comuniquem sexualmente ou com um ou outro, sustentando o equilíbrio recíproco. Considerado o exposto, os participantes da comunhão afetiva, conscientes dos deveres que assumem, precisam examinar até que ponto terão gerado as causas da indisciplina ou deserção naquele ou naquela que desistiu da própria segurança íntima para se atirar à leviandade. Justo ponderar quanto a isso, porquanto, em muitas ocorrências dessa espécie, não é somente aquele ou aquela que se revelam desleais aos próprios compromissos, o culpado único da ruptura da ligação afetiva, mas, igualmente, o companheiro ou a companheira que, por desídia ou frieza, mesquinhez ou irreflexão nos votos abraçados, induz a parceira ou o parceiro a resvalarem para a insegurança no campo do afeto, atraindo perturbações de feição e tamanho imprevisíveis. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. A homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devido às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade,
o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Em face disso, a individualidade em trânsito na experiência feminina passa para a masculina ou vice-versa. Ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina e o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito, no renascimento entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher, que agiu de igual modo, é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê um amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade, na consciência de cada um. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quando eu chegar. Ela se chamava Leopoldine e era a menina dos olhos do pai, Vitor Hugo. Quando ele viajava, escrevia para ela quase todos os dias. Aos 14 anos, Leopoldine apaixonou-se. O pai não a desejava longe de si tão cedo e somente aos 19 anos deu seu consentimento para o casamento. Poucos meses depois, o marido, acompanhado do tio e do primo, embarcou em um barco a remo no rio Sena. O tempo estava calmo e Charles convidou a esposa para se juntar a eles. Leopoldine recusou, mas acabou por aceder à insistência do marido. Foram surpreendidos por uma repentina rajada de vento que virou o bote, prendendo os passageiros sob o casco. As tentativas de Charles de resgatar a esposa e os outros passageiros falharam. Os 4 se afogaram. Vitor Hugo estava viajando. Ninguém sabia como contatá-lo. 6 dias depois da morte de Leopoldine, ele voltava de uma longa caminhada ao sol. Estava cansado, com sede,
chegou a uma aldeia e entrou num café. Foi ali, no jornal, que ele descobriu que a melhor metade do seu coração estava morta. Caiu em profunda depressão. Os 10 anos seguintes foram os mais sombrios de sua vida. Nada do que produzia aliviava sua angústia. 10 dias antes da morte da filha querida, viajando pelos Pirineus, ele lhe enviara uma carta. A página, cuidadosamente construída, é mais um testemunho da sua terna devoção à filha mais velha e ao marido dela. Escrevi para sua mãe, minha querida filha, sobre o passeio que estou fazendo por estas montanhas. Envio no verso desta carta um pequeno rabisco que lhe dará uma ideia das coisas que vejo todos os dias, que me parecem muito bonitas e que pareceriam ainda mais bonitas se eu as visse com você. Os Pirineus estão cheios de blocos estranhos que imitam prédios desabados. Além disso, os próprios Pirineus nada mais são do que um grande edifício tombado. Os 2 triângulos brancos que você vê entre as montanhas são neve. Tenho os olhos doloridos. É verdade que trabalho muito. Diria que incessantemente. Assim é a minha vida. Trabalhar é cuidar de todos vocês. Continue rindo e se cuidando. Brilhe, minha filha. Você está nessa idade. Beijos a você e a Charles, do fundo do meu coração. Em 1853, no exílio, na ilha de Jersey, ele foi visitado pela amiga Delphine de Girardin. A visita foi marcada pela realização de várias sessões mediúnicas. Numa delas, apresentou-se Leopoldine. Vitor Hugo pareceu ressurgir do seu estado de tristeza para a claridade de uma certeza. Sua filha vivia a imortalidade. E lhe dedicou um poema, cujos versos asseguravam: amanhã, ao amanhecer, enquanto o campo clareia, partirei. Você está me esperando, eu sei. Passarei pela floresta e pela montanha. Não posso mais ficar longe. Caminharei com os olhos fechados, sem ver nada que me rodeia, sem ouvir nenhum som. Sozinho, desconhecido, costas curvadas, mãos cruzadas. E triste. Quando eu chegar, colocarei em seu túmulo um buquê de azevinho verde e urze em flor. O coração do pai murmurava canções de amor à filha querida. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sempre agradecido do Senhor por tudo que nos deste, nos dá, pela oportunidade de trabalho no bem, por divulgarmos sua sábia doutrina, consoladora, que serve inclusive de alento para nós aqui no programa. Pedimos especialmente para todos os nossos queridos irmãos ouvintes sua paz. Que eles tenham êxito em suas vidas e continuem sintonizados conosco, comungando desse banquete espiritual. Muita paz. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. E que esses ensinamentos nós possamos vivê-los, meus irmãos, no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, no Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer.
o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.